Hoje é dia 27 de novembro do ano de 2024. A gente vai começar mais uma gravação do Museu da Pessoa. Para a gente começar, eu peço que a senhora fale o nome completo da senhora e também a idade da senhora hoje. Meu nome, Maria Aparecida Lima Teixeira, mas eu sou mais conhecida como Aparecida Amino, porque o meu pai chamava Antônio Amino da Silva, só que ele não me registrou com o sobrenome dele, foi só o sobrenome da minha mãe, que era Lima, mas eu sou parente dos Amino aqui, sou prima primeira deles aqui. Vamos falar então dos pais da senhora. Os pais da senhora eram daqui de Descoberto, eram de outra cidade, vieram para cá. Qual é a história deles? O meu pai morava lá na serra onde eu nasci, né? Serra das Barcas. Era a fazenda do meu avô, que veio da Turquia. Meu avô era turco. Veio da Turquia num navio, trabalhando na cozinha, porque não tinha dinheiro para pagar. Chegou no Rio, veio parar no Descoberto, conheceu a minha avó, fazendeira, casou com ela, e lá ela teve os filhos, né? Tiveram os filhos. Aí, depois a minha mãe, aqui de Descoberto, morando na zona rural, ali perto do Botafogo, era o sítio deles, né? O papai ficou conhecendo a minha mãe, se casou com ela, aí ela foi para lá. Ele construiu casa lá, que existe até hoje, e foram morar lá, sabe? Na Serra das Barcas. Porque lá era barca, no Rio não tinha ponte, né? Para passar para lá para cá era barca. Então puseram o nome de Serra das Barcas. Por isso que é o nome. É. Posso desligar aqui? Ah, pode. Com medo de às vezes sair na gravação. Pode. Esqueci de falar. E aí a senhora morou lá até que idade? Até 5 anos. Eu, a Dorinha com 3, a Maria Helena com 1 ano e 2 meses. Depois a minha mãe engravidou outra vez e dessa gravidez ela faleceu. Porque lá em cima, até que foi buscar médico em Guarani, a cavalo, passar na barca para lá, para cá, quando ele chegou, já não teve jeito mais, a criança já tinha atravessado, ela faleceu. Aí os meus avós, maternos, né, trouxeram a gente para morar com eles aqui no sítio deles. Porque o papai, com 32 anos, não tinha como ficar conosco lá, né? Depois ele se casou outra vez. Mas até então não tinha condição. Aí a gente veio para cá. Foi aonde, dali do sítio, eu vim para Descoberto. Sítio no Botafogo? No Botafogo. Era um sítio muito bom, pequeno, mas muito bom, muito produtivo, sabe? E os meus avós, eu tinha os tios solteiros ainda, né? Tinha o tio Arnaldo, tia Nenete, José, tia Ruth, tia Edith, tia Lourdes. Os avós da senhora, eles foram criados, nascidos e criados aqui em Descoberto? Foram lá na zona rural, todos os dois. Qual o nome deles? Oliveiro de Souza Lima e ela Rita Irineu Lima. O Oliveiro era de gente da Cachoeira, era dos Bento da Cachoeira. Tinha uma irmã lá na Cachoeira, Neném Bento era sobrinho dele, e João Bento. E ele saiu daqui e casou com a minha avó também e foi para lá, sabe? E aí foi bom porque a gente foi criada com eles, né? Papai não levou a gente para lá porque eles não deixaram, mesmo que depois que ele casou. Sim. Eles não deixaram, não. Todos os seus irmãos, netos deles? Isso. Maria Helena tinha 1 ano e 2 meses. Sentiu muita falta, sabe? Da minha mãe, da moça que trabalhava lá em casa, que era muito carinhosa com ela, punha ela dormir com ela toda noite, sabe? E ela sentiu muito. Mas, com o tempo, ela foi, né? Crescendo e foi deixando isso né? Aí a senhora, né, com 5 anos, veio aqui para Descoberto, começou a crescer e começou o tempo de escola, né? Justamente por isso que nós viemos para cá.
Porque lá no Pouso Alegre tinha uma professora, Renê Lamas, dava aula lá, não tinha curso superior normal nem nada, mas dava aula. Era dos Lamas lá, da dona Estela Lamas. E os meus avós moravam para lá ainda. Então não tinha como eu vir cá na Renê para estudar. Aí o meu avô alugou uma casa aqui, na descida da rua Tenente Furtadinho ali. Ele alugou uma casa, até uma casa pequena, tudo, mas a gente ficou ali até que ele pôde comprar essa, que hoje é ali perto da Paulo Lima, aquela casa ali. Aí depois ele comprou ali, aí a gente mudou para cá. E dali eu casei, aí depois eu falo as andanças que eu fiz aqui no Descoberto. A senhora estudou na escola, já chamava, como é que chamava a escola? Chamava Grupo Escolar de Descoberto. E era onde é a Paulo Limão hoje? Não, era onde é a prefeitura hoje. Grupo Escolar de Descoberto. Descoberto. 4 classes só, sabe? E embaixo tinha aquele espaço, mas lá não fazia merenda não. A gente ia merendar onde hoje é em cima da padaria, era ali um clube ali, para as festas, não sei o quê, e tinha uma cozinha. Então fazia lá a sopa, e a gente saía de cá com a professora, ia lá, tomava a sopinha e voltava. Você lembra quais professores a senhora teve? Olha, primeiro eu tive a Maria Lamas. Depois eu tive a dona Aparecida Mendonça. Mas é interessante que lá na roça, a minha tia Edith começou a me ensinar a ler, escrever, matemática. Ela não era formada também não, mas sabia, né? Começou a me ensinar. E eu era canhota e não podia escrever com a mão canhota não. Tinha que ser com a mão direita. Aí eu pegava, porque meu pai mandou um quadro que a minha mãe dava aula também lá na roça, com giz e tudo. Aí eu pegava com a mão canhota assim, ela, não, tem que passar para cá. Naquela época tinha que passar, tinha que aprender com a mão direita. Não podia, agora que chegaram à conclusão de que isso é uma coisa que não pode ser, né? Mas condenada não, canhoto, acabou. Entendeu? Para tudo. Então, eu aprendi lá. Quando nós mudamos para aqui, e foi me matricular no grupo, me deram uma provinha, e eu já entrei no 2º ano primário. Então, eu fiz 2º ano e 3º com a dona Maria Lamas. E fiz o 4º com a dona Aparecida do Sodário, dona Aparecida Mendonça. Depois, foi interessante, Samuel, que os meus avós, tia Edith, ensinou assim, Maria Aparecida Lima da Silva. Era o Lima da mamãe, Silva do papai. É assim que eu aprendi. O grupo aqui não pediu certidão minha. Eu fui registrada aqui, né? Fui batizada aqui. Não pediu certidão minha, não. Quando ela me deu o diploma da Dona Aparecida Mendonça, deu Maria Aparecida Lima da Silva. Quando eu fui para o colégio lá em Rio Pomba, aí eu tive que levar uma certidão de nascimento e o diploma de 4º ano. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz a matrícula, a irmã secretária, que o colégio lá era de freiras e ainda, só que agora elas mudaram a roupa. A irmã falou comigo assim, minha filha, aqui, seu nome não é assim não, olha a sua certidão, Maria Aparecida Lima. Seu diploma não tá certo, você não assinou certo. Falei, mas eu aprendi assim. Bom, então agora é Maria Aparecida Lima. Tá. 1 ano interno, não era regime de internato, fazendo o 5º ano. Acabou aquele 5º ano, eu fiz 4 de ginásio e 3 de normal. Então eu estudei lá de 1946 a 1954. Para fazer isso aí. Antes de eu perguntar mais sobre o colégio lá, como a senhora foi para lá,
Eu achei interessante que a senhora falou que o pai da senhora era turco, né? Meu avô. O seu avô que era turco? Veio da Turquia. Ah, sim, o avô por parte de pai. É. O avô por parte de pai. Eu tenho a certidão de casamento dele com a minha avó, fala até da cidade de onde ele é, lá na Turquia. E por que o sobrenome mudou para Silva? Eu não entendi porque a minha avó era Rosa Cândida da Silva. A minha avó. Aí ficou o sobrenome dela, não do seu avô. Ficou o dele, Amino, né? Antônio Amino, porque lá era Amin. Aqui no Brasil virou Amino. Ah, sim. Entendeu? Então, papai ficou Antônio Amino da Silva, Alcino Amino da Silva, os outros todos. Então, mas o papai, não sei porquê, né? Quando eu nasci, por Maria Aparecida Lima. Dorinha Maria Auxiliadora Lima, Maria Helena Lima. Esse colégio que a senhora, voltando à história da escola, a senhora foi terminou o 4º ano, foi estudar em Rio Pomba, por preferência dos avós da senhora? Lá em Rio Pomba? Papai que foi orientado, porque Guarani também não tinha nada, sabe? O pessoal de Guarani estudava tudo em Rio Pomba, São João mesmo era muito pouco, sabe? Tinha gente de São João que estudava lá no colégio, tinha rapazes que estudavam no ginásio do professor Borges de Moraes, que era semi-internato. Então, o papai foi orientado em Guarani, pelas famílias que já tinha gente lá estudando, né? Que mandasse para lá, que era um excelente colégio. Aí ele falou, então vai. Mas foi difícil, viu, para mim, tá? A senhora estava com que idade? Fui para lá fazendo 12 anos já. Eu fui para lá no princípio, eu fiz 12 anos em janeiro e comecei lá em março. Sabe? E saí daqui, olha, Samuel, você não acredita. Não tinha condução nenhuma daqui para São João. Eu tinha que ir de trem, São João para lá. O trem passava por aqui? Ah, não, o trem passava por São João e ia para Rio Pomba. Passava em São João, Guarani, aí Rio Pomba. Mas daqui para São João, não tinha. O Sr. Irineu Marques, onde hoje é a Paulo Lima, era uma leiteria, que eu falava leiteria, porque era uma casa onde ele recebia as latas de leite de todos os fazendeiros. E ele tinha um caminhão, punha as latas de leite ali e levava e entregava em São João. E eu morando ali do lado, né? O que eu fazia? Eu ia no caminhão. Mas embaixo, sempre a preferência era de uma pessoa mais velha, não sei o que, E eu, novinho do que jeito, subia a escada assim, passava pelas latas, sentava numa tábua assim na frente, ia daqui em São João, junto com as latas de leite. Chegava lá, eu pegava o trem que vinha do Rio, que ia para Barão de Rio Branco, ia até Guarani. Chegava lá, eu descia daquele, pegava o outro que ia só Rio Pomba, Guarani, Rio Pomba, Guarani. Existia um trem aqui, Rio Pomba, Guarani? Era pequenininha, a bitola era larga, um dia descarrilhou, mas a gente enfrentava, fazer o quê, sabe? Não tinha outro jeito, né? E assim eu estudei 8 anos, meu filho. A senhora formou lá em Rio Pomba? A senhora formou o ensino médio, no caso, lá em Rio Pomba, professora. E o dia, quando eu estava aproximando a minha formatura, porque eu ajudava muito as irmãs, eu gostava de ajudar, sabe? Então, a irmã superiora um dia me chamou e falou assim, Aparecida, eu tô sabendo que você vai casar. Mas se você não casar, fica aqui como professora aqui do curso primário. Fica morando aqui conosco. Falei, irmã, eu agradeço. Mas realmente, tá para eu casar. Se eu não casar, eu venho. Mas aí eu casei. Aí a senhora estava estudando, começou a namorar, noivou para casar. Nossa, mãe. Quando eu comecei a namorar com os 12 anos. Quando eu fui pro colégio, eu já namorava o Manel já. E aí, quando eu tirei o ginásio, ele pegou o cunhado dele e falou, vai lá, fala com o seu Tonico, que é Aparecida, não quer mais estudar, que nós estamos querendo é casar. Aí o cunhado dele foi. Chegou lá, o papai falou, o quê? Com 16 anos? Ó,
Ela só casa depois que ela estudar 3 anos o normal. Pedido da mãe dela e eu quero cumprir isso. Pode falar com ele. Se ele quiser esperar 3 anos, casa. Se não, e veio aqui. Vinha a cavalo, né? Não tinha outro jeito. Chegou aqui, ó, eu vim conversar com você. Por quê? O Manel mandou falar comigo que você não quer estudar mais, que vocês vão casar. Eu falei que não. Se você quiser ir para o colégio, vai começar o normal, vai estudar como a sua mãe queria. Se você não quiser, eu vou te levar para a roça. Você vai ficar os 3 anos lá na roça. Que você ia ficar no colégio estudando, você vai ficar lá. Vai pagiar os outros irmãos seus lá, vem passear aqui para ver seus avós, seus irmãos, volta no mesmo dia. Aí agora você pensa. E saiu para a rua. Ou voltou. Parecida, o que você resolveu? Falei, meu pai, eu vou estudar. Não vou desobedecer o senhor de jeito nenhum, não. O senhor quer o meu bem. Eu vou estudar. Se o Manel quiser esperar, espera. Se não quiser, não espera. Eu não tinha falado nada com o Manel. Aí o papai deixou o dinheiro para ir embora e foi. E aí eu fui matricular e tudo. Quando foi de noite, eu encontrei com o Manel. Eu falei, aqui, meu filho, o negócio é o seguinte. Ou você espera 3 anos, ou você casa com outro, se você quiser, não tem problema. Eu vou estudar. Aí o papai depois falou comigo, vai fazendo seu enxoval? Tá bom. Quando aproximou a minha formatura, o Manel pediu uma medida, mandou fazer as alianças, falou, ó, se o seu pai me procurar, nós vamos ficar noivos. Se ele não procurar, eu não procuro mais não, já procurei uma vez. Eu fui pro colégio sem saber o que ia ser, né? E aí o papai veio aqui, cavalo. Chegou aqui, procurou o Manel. Olha, ela está formando, se você quiser, pode ficar noivo, pode casar. Agora chegou a hora. Aí o Manel alugou um ônibus do São Irineu, que já tinha um ônibus aqui no pequenininho. Levou uma porção de gente da família para ficar noivo lá, mas eu não sabia, eu estava no colégio, né? Quando acabou a formatura, a festa, papai, agora nós vamos lá no Regina Hotel. O Manel está te esperando lá. Eu cheguei lá e ele estava com as alianças para a gente ficar noivo. Aí nós ficamos noivos ali. Mas e agora? Que dia que vai casar? Agora, tem que marcar agora. Eu olhei para o Manel e falei, e aí? Eu queria ir em maio. Pode? Ele falou, pode ser. Aí ficou marcado para o dia 14 de maio. Nós já saímos lá até com o casamento marcado. O Manel, marido da senhora, né? Ele era daqui de Descoberta? Ela era filho de São João Teixeira, a da dona Salúcia, sabe? Era tio do Zé Nicolau, tio da Solange. Ele tinha a mesma idade que a senhora? Não, ele era 11 anos mais velho que eu. Por isso que ele achava difícil me esperar formar, que aí ele ia ficar 11 anos mais velho do que na época que ele queria casar. Mas casamos e vivemos muito bem. Vivemos mais de 30 anos casados. Depois ele faleceu. Adoeceu, faleceu. Mas foi muito bom. Aí a senhora formou, se casou e começou a trabalhar com o quê? Comecei a trabalhar, formei em dezembro, foi em março. Março ou abril. Precisou de mim para substituir a Maria Lamas, que foi minha professora. Você olha bem. Maria Lamas dava aula para um 4º ano, lá ainda onde hoje é a prefeitura. E ela saiu de férias naquele ano todo. Aí a dona Maura, que era a diretora, me contratou, sabe? Aí eu fui trabalhar com aquele 4º ano. Peguei aquele 4º ano. O Antônio Amaro me elogiava muito, sabe? Porque ele foi meu aluno naquela época. E, bom, trabalhei aquele ano. No ano seguinte, teve outra vez substituição para mim. Mas depois, o Dr. Pérez de Mendonça, grande político de São João Nepomuceno, e muito bom, ele era aquele político assim,
vovô, o pessoal, tudo votava onde ele mandava. O pessoal do São Pedro Furiati, a mesma coisa. Então, quando eu podia ser nomeada, o Dalvo do São Pedrinho foi pedir a ele para trazer a Hebe lá de Astolfo Dutra, professora, para aqui, para o grupo daqui. Ele não podia. O que queria fazer com o Dalvo? Eram eleitores dele. Aí o que ele fez? Foi lá no Pouso Alegre, pediu um pedaço de terra ao meu sogro e minha sogra. Eles passaram para o estado aquele pedaço de terra, construiu, ele pediu verba, Viterbinho construiu a escola, ele me nomeou para lá, e eu, Manel, trabalhava lá, e eu dava aula lá. Mas depois não tinha luz, era lampião, não tinha uma água direito lá na casa, que o Viterbinho pôs, era uma dificuldade tremenda. Aí nós mudamos para aqui, para Descoberto, sabe? Ali mais ou menos onde é a casa da Ângela, do Geraldo, a gente comprou uma casa ali. Aí, e eu tinha que ir lá em Pouso Alegre de charrete para dar aula. Manel arriava a charrete para mim, eu passava lá pelos Paulos, pelo curral, para não subir o morro, ele tinha medo, né? Daquele morro. Eu ia lá, os meninos soltavam o animal, ele ficava pastando, eu dava aula, depois eles tornavam a arriar o animal, eu pegava a charrete e ia outra vez. Samuel, fiz isso, ó, até conseguir transferir aqui para o grupo. Depois eu consegui. Quando eu consegui transferir, já era aqui onde é a Paulo Lima. E o nome continuava Escola... Grupo Escolar de Descoberta. Depois, um dia, o Minas Gerais chegou, escrito assim, Escola Estadual Francisco Manuel, ainda tinha uma numeração assim. Todo mundo vai, mas quem deu esse nome lá? Aí comunicaram em Belo Horizonte, que ficaram revoltados, né? Que podia dar o nome daqui, uma pessoa, né? Ah, não, a gente pôs isso que ele é compositor do hino nacional, não sei o quê. Aí, a gente que deu esse nome aqui. Aí ficou. Escola Estadual Francisco Manuel. Que funcionava onde é a Paulo Lima onde hoje. é a Paulo Lima. Depois construiu lá embaixo. Aí a gente passou para lá. E aí a prefeitura teve que encampar as escolas rurais. Tanto que a prefeitura acabou com elas. Por quê? Não compensava pagar professora, serviçal, para ir lá dar aula e voltar. É preferível levar a Kombi e buscar os alunos para cá. Então tá aí. A senhora me contou, né, que antes deles construírem, né, que no caso, antes de passar a Francisco Manuel lá para baixo, era a escola do Bibarroso. Ah, de noite. Que a senhora também trabalhou lá. À noite, é. O Soubi ficou com pena dos alunos daqui que tiravam o quarto ano, que não tinha como fazer ginásio, a não ser ir lá e voltar. A prefeitura. Então, ele abriu aqui, à noite. Quando ele abriu aqui, botou o nome de farmacêutico José Andrade, porque aqui tinha um farmacêutico, muito antes, né, que chamava José Andrade. Então, puseram o nome. Aí eu fui lá, pedi o Soubi para dar aula à noite, para não pagar estudo dos filhos, porque era difícil, né? Aí ele olhou minha nota, no meu diploma, me contratou. Aí eu comecei em março, com todo mundo, né? Quando foi abril, ele teve que assinar carteira para todos nós. Aí eu passei a receber com carteira assinada, por aula também, e ainda ganhando o estudo dos meninos. Aí foi muito bom. Mas depois ele me cascou matéria que não foi brincadeira. O SPB, que é a Organização Social e Política Brasileira, né? Era um volume. Educação artística, educação para o lar, educação moral e cívica e canto orfeônico.
Até porque que educação artística depois eu deixei, sabe? Falei, não, Soube, tá demais. Educação moral e cívica, educação para o lar, né? O SPB, eu sei que eu falei dele. Aí, mas depois ele me levou para lá para dar aula de educação artística lá. Tá bom. Lá em São João. Porque aqui, então, no caso, a escola passou a ser a estadual Francisco Manuel, né? Funcionando lá embaixo. Aqui já funcionava Francisco Manuel, mas até 4 anos só, Sim. sabe? Quando passou para lá, daí a pouco tempo, o Soube resolveu fechar o ginásio. O Silvio era prefeito. Aí ele chamou o Silvio e falou, Silvio, vou fechar o ginásio aqui. Fico com pena desses alunos, porque vai ser difícil para ir a São João. Fazer o ginásio, né? O Silvio falou, não fecha não, eu vou assumir pela prefeitura. Aí assinou carteira de todos nós 1 ano pela prefeitura. E no final do ano, aquilo que era de Barroso, foi para Francisco Manuel. O Silvio conseguiu jogar pelo Estado, dentro de 1 ano. E a escola de cima perdeu, então, o seu nome de Francisco Manuel. Perdeu. E como é que ficou o nome? Aqui em cima puseram Paulo Lima, que não era ainda. Sim. Não era Paulo Lima. Então, nessa mudança da estadual lá para baixo, a de cima se tomou-se o nome de Paulo Lima. Paulo Lima. Aí jogaram, né, a Câmara e o prefeito, puseram. Porque aí ficou tudo que era da prefeitura, tudo que era municipal, ficou aqui nessa escola. Lá ficou estadual e aqui municipal. Lá do Pouso Alegre, lá de cima, todos vieram para cá. Então ficou a escola. A senhora lembra mais ou menos o ano que isso aconteceu? Mais ou menos o ano que isso aconteceu, a senhora lembra? Mas você sabe que eu não me lembro, porque o Silvio é que fez isso tudo, sabe? Que ele conseguiu, né? Assar para lá, dentro de 1 ano, ele jogou lá, que hoje é fundamental, depois é que entrou no ensino médio. E aí também municipalizar as outras, né? A da Cachoeira, acho que já era, do Pouso Alegre, que era estadual. Acho que lá de cima também era. Não me lembro bem, não. Mas foi na gestão do Silvaninho. Eu não me lembro. A senhora, então, trabalhou a vida inteira com educação aqui no município, né? O dia inteiro. Do dia inteiro. Eu trabalhava na parte da manhã, na Francisco Manuel, para o Estado. E à noite, no farmacêutico José Andrade. E depois, 1 ano, foi assim. Tudo que era do farmacêutico José Andrade, até quinta-feira. Na sexta-feira eu pegava o ônibus com os meninos que já iam lá pro ginásio. Não era ginásio, era... O que era naquela época? Contador? Acho que chamava contador. E eu ia no ônibus, dava aula lá de educação artística e voltava. Nossa, mano, eu trabalhei nessa moral. E a senhora trabalhou muito. E diversão? Como é que era a diversão da senhora? Quando criança, né? Deveria brincar na rua, né? Com as colegas. Na infância, foi uma beleza, sabe? Por quê? A gente não tinha rádio, não tinha celular, não tinha telefone de espécie nenhuma, era só um telefone público, que era um homem só, tomava conta. Você vê, era um horror aquele telefone. E não tinha televisão, né? Nada disso. Então, o que a gente ia fazer? Reuniam a turma, assim, de meninas, na rua. Eu até quero mostrar para você aqui os brinquedos de roda, Samuel. Ai, que coisa boa, Samuel. Nossa, mãe. Deixa eu pegar o papel aqui. Deixa eu pegar um papel aqui. Isso eu quero ler. Sim. Não tem importância não, né, Samuel? Não tem importância não. Não é porque eu sei até cantar, mas o de roda eu vou cantar, agora os outros eu não sei não. A gente gostava assim, a gente fazia uma roda muito grande, sabe? Uhum. E aí, o Roda Morena era uma beleza, só você vendo. Aí a gente cantava.
Roda morena, morena torna a rodar. Quem não quer rodar morena, na roda não deve entrar. 7, 7 são 14, 3 vezes 7, 21. Tinha 7 namorados, agora não tem nenhum. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. A folha da bananeira, de tão velha, amarelou. A boca do meu benzinho, de tão doce açucarou. A folha da bananeira, de tão grande foi ao chão. Quem tiver língua comprida, faça dela um correão. Ô Mariazinha, ô Mariazinha, entra dentro dessa roda, diz um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Aí tinha muito mais, né? Mas isso aqui só que coisa. Agora, além disso aqui, olha bem, Samuel, tinha outras brincadeiras. Corre cutia, que era com roda também. Uma criança com uma varinha na mão, do lado de fora da roda, e a gente falando, corre cutia de noite e de dia, debaixo da cama da Dona Maria. E ela ia andando. De repente ela jogava aquela varinha assim perto de uma, para não ver, né? E continuava andando. Até que aquela visse para pegar, pegava, saía para rodar, a outra entrava, sabe? Uhum. Isso era a roda, a corre-cutia. Depois passar anel, também era ótimo. A gente fechava a mão assim, ó, né? Todas. E aí uma com o anel na mão, ia passando assim na mão da gente, e sem ninguém ver, jogava o anel na mão de uma lá. Depois perguntava, ô fulana, com quem tá o anel? Com fulano. Não, não, não. Sabe, tinha que adivinhar com quem estava o anel. Se adivinhasse, pegava o anel e ia passar. Isso era passar anel, né? Pique-esconde, meu Deus. A gente escondia a cabeça assim na parede, ó. Uhum. E os outros iam esconder. Aí depois que todo mundo escondia, pode procurar, sabe? Era o pique-esconde. Amarelinha, não lembro bem da amarelinha. A queimada, vocês devem saber, porque até hoje tem, né? Queimada. Pula corda, a gente pulava muito. Depois aquelas pedrinhas, 5 pedrinhas que a gente jogava também, era uma beleza, sabe? 5 pedrinhas. Depois cama de gato. Cama de gato era um elástico que punha assim na mão, a gente ia abrindo assim, sabe? Não sei se você chegou a ver. Sim, sim. É, cama de gato. E chicotinho queimado. O chicotinho queimado era assim, a gente punha um objeto num lugar mais ou menos escondido. E aí chamava uma e falava assim, vai procurar o chicotinho, vai procurar. Aí ela ia andando, andando, andando. Ó, tá esquentando, ó, quando ia chegando perto. Ó, tá esquentando, hein? Tá quase, hein? Tá esquentando, hein? Até a pessoa achar aquele coisa que a gente tinha escondido, sabe? Olha quanta coisa a gente... Era diversão, né? Nossa, mãe. A senhora casou muito nova, igual a senhora já contou. Mas a senhora ia nos bailes, nas festas que tinham na cidade. Como é que eram essas festas ou bailes que a senhora às vezes participava? Baile o papai não deixava. Por causa da vovó era muito idosa, né? E ele achava que ia dar trabalho a vovó preocupar com a gente em baile, né? Então ele não deixava, não. Sabe, lá da roça, ele tomava conta e a gente não ia mesmo. Agora, as outras diversões eram muito difíceis, porque o tempo mais, assim, a minha juventude mais coisa que eu passei, né? Eu ia para o colégio, ficava lá quase, só tinha férias em julho e dezembro, janeiro. No colégio a senhora não podia sair. Não, de jeito nenhum. Não saía de jeito nenhum, sabe? O correspondência da gente, por exemplo, eu escrevia para o papai. A irmã superiora lia a carta, ela fechava, mandava para o correio. Quando o papai escrevia para mim, a mesma coisa. Ela abria a carta,
lia depois que ela me entregava. Era muito rigoroso o colégio. E a gente da aula ficava do lado das externas, né? Só que era uma vigia que você sabia. Tinha que tomar cuidado. E o colégio era pago, né? Eu não lembro se a senhora falou. Era mensal. Se a gente pegasse recuperação, tinha que ficar lá nas férias fazendo recuperação e pagando ainda. A senhora é muito religiosa, né? E eu perguntei sobre as festas. Vamos falar festividades, então, religiosas? Porque em alguns relatos de outras entrevistas que eu fiz, eles falam muito que o mês de Maria era uma celebração maravilhosa aqui no município. Muito. Eu participei vários anos de comissão do mês de Maria. Então eu ficava lá, ia na igreja, né? Tinha coroação, tinha missa, outra coisa, e depois eu ia para o leilão, sabe? Porque eu, como presidente, né, da comissão, eu tinha que estar lá no leilão para precisasse, igual quando o padre jesuíno, coitado, quando o Dom Gil veio aqui, celebrou, e o padre jesuíno deixava a primeira coroação ser na hora da homilia e depois a segunda no final da missa. E o Dom Gil deu um puxão de orelha nele na sacristia e a Celinha Russo, que tomava conta, correu lá no leilão. Parecida, o Dom Gil tá bravo lá com o padre jesuíno, diz que não pode de jeito nenhum, que a primeira tem que ser antes do primeiro canto de entrada da missa. Senão não pode ter. Então, quer dizer, eu tinha que estar ali para resolver tudo que precisasse, né? Foram vários anos. E também no mês de junho, que eu sou do apostolado. Então eu participava também no mês de junho das festividades, né? Também tinha reza, tinha oferta de flores dos meninos. Eu também estava ali. Agora é que eu não participo porque tá difícil, né, Samuel? Você vê. Eu nasci no dia 8 de janeiro de 1935. Quer dizer, no momento eu estou com 89, mas em janeiro eu faço 90. Então, lá eu deixei. Mas peguei aqui, que diz o padre Farne, que é muito difícil também. Eu ia fazer essa pergunta agora para a senhora, né, tendo ligação com a questão da Igreja Pois Católica. é. A senhora há muitos anos já é a responsável pela Capela do Rosário, que é o nosso Desde patrimônio o tempo cultural. do padre Jânio. Padre Jânio, quando estava aqui, é que veio aqui em casa e falou comigo. Era Olímpia, mas já estava mais idosa também. E coitada, não tinha assim muito gente, né? Aí ele veio e falou assim, eu queria ficar como coordenadora da comunidade do Rosário e responsável pela capela. Então eu disse para ele que eu ficaria, sabe? E assumi mesmo, isso aí. Então, não deixei de ser do apostolado da oração, não deixei de ser da Legião. Tem 6 anos que eu sou secretária da Legião de Maria, sou vicentina, Irmandade São Vicente de Paulo. Mas fiquei com essa responsabilidade dessa capela aqui. E me sinto muito bem, porque eu, graças a Deus, me sinto assim, ainda em condição, né, de olhar tudo. Daqui mesmo eu estou olhando. Estou olhando ali um negócio que eu vou falar com o padre. O forro. Ai, meu Deus. Essa capela, ela tem uma história muito peculiar Essa, também, né? eu quero até ler. Ler aqui, ó. Sim. Palavras do padre Cássio Samuel. Porque ele escreveu isso aqui, ó. Uma coisa muito curtinha, porque não foi fácil. Aliás, a história da nossa capela não foi muito bem, assim, escrita, não, sabe? Porque tem 176 anos, né, Samuel? Sim. Então, quem se interessaria nessa época, né? Acho que ninguém. Então, ele pôs aqui
a reinauguração da capela secular, que já tinha mais de 100 anos, do Rosário. O prefeito era o Heleno, o pároco aqui era o padre José Geraldo, e tinha outros padres nesse dia aqui. Então, e depois, hoje amanhecemos em festa, estamos em festa, festa do Rosário. Diz uma canção popular que recordar é viver. Hoje queremos recordar 147 anos de história de nossa pupila que perde-se neste abençoado aglomerado de descoberta. Nossa pequena Capela do Rosário está completando 147 anos naquele ano, né, de existência. É datada de 1848, segundo pesquisas e achados históricos. Foi construída durante o Brasil Império, a mando dos então primos Capitão Basílio e Tenente Furtadinho, que aqui chegaram em 1830, sendo filhos de pais portugueses radicados em Queluz, hoje Lafayette. Os pais deram aos filhos Capitão Basílio e Tenente Furtadinho, então jovens, uma quantia em dinheiro suficiente para a aquisição de fazendas em descoberto, cuja exploração era comentada em toda Minas Gerais. Aqui era a terra do ouro, por isso Nossa Senhora do Rosário está travestida de dourado, cor do ouro e dos tempos áureos de nossa cidade. Os negros que aqui passaram foram grandes guerreiros. Esta capela secular foi efetivada sob a regência de um escravo famoso e habilidoso, comprado em ouro preto por um preço equivalente a uma casa. Todas as imagens que hoje estão neste recinto sagrado foram feitas por estas mãos negras e habilidosas. Portanto, com 1,5 séculos de existência. Patrimônio artístico e histórico de nosso município, estado e nação. Tá vendo? Então, agora aqui não vou acabar de ler isso aqui não, porque vai para a escola de samba, vai para outras coisas. Eu queria só a história dela mesmo, né? Porque, fazendo conta hoje, vamos por 1848, até hoje já dá 176 anos. É importante lembrar que ela se mantém com a sua arquitetura intacta desde a época de construção. Olha ali aquelas imagens de madeira, 176 anos. Eu pedi o padre para restaurar o Pai Eterno e a Nossa Senhora do Rosário. A Nossa Senhora está sem os dedinhos e ele vai mandar R$6.000 cada um. Sabe? Então, e outras coisas que eu quero que ele faça. Tem que detetizar, fechar. Isso eu vou pedir muito a ele agora, sabe? Dona Aparecida, vamos continuar então? Vamos. A senhora enfrentou grandes desafios na vida, né? E agora a gente vai falar, porque a senhora também foi vereadora do município e podemos falar que foi o maior desafio da vida da senhora? Bom, maior desafio por causa de ter que elaborar a primeira lei orgânica do município. Nós recebemos aqui uma ordem de Belo Horizonte para elaborar a lei orgânica do município no prazo de 180 dias depois da promulgação da Constituição Estadual. Isso então que foi difícil, porque estabelecer um prazo, né? Uma coisa que a gente nunca tinha feito, que era muito difícil, né? Aí, nós ficamos aí assim, nossa, como é que nós vamos fazer? Porque vinha um livrinho assim, de exemplo pra gente,
com as partes que tinha que preencher para o município em branco, né? Já ajudava um pouquinho. Mas, e para estabelecer leis aqui para o município? Nós, 9 vereadores, iríamos fazer isso, né? Sozinhos, sem ajuda, assim. Seria uma coisa assim, uma imposição nossa. Então a gente não quis. Aí a gente pediu ajuda a pessoas da comunidade, que prontamente nos ajudaram, acompanharam todas as reuniões para a elaboração da lei orgânica, que eram feitas específicas, né? Hoje vai reunir para cuidar da lei orgânica. Então essa gente toda ia, sabe? E depois, eu, secretária da Câmara, ainda tive a feliz ideia de reservar uma página da gratidão, porque não eram vereadores, mas participaram muito da lei orgânica. Então, eles tinham que ter uma coisa assim que, né, a memória deles ficasse registrada na lei orgânica. E eu vou ler o nome deles, porque aí vai ficar também, né? Tadinho, tá muito feia ela. Aí a última página, nós botamos página da gratidão. A Câmara Municipal de Descoberto agradece a todas as pessoas que colaboraram na grande tarefa de conceber a lei máxima de nosso município, contribuindo assim para um futuro mais próspero em Descoberto. Amauri Coutinho Dias, Ângela Maria Botarro Ferraz Silva, Carolina Maria Lima de Castro, Elizabeth do Carmo Teixeira Martins, Elis Martins, Hebe Ribeiro Furiati, Ivon Palmieri Lopes, Joper Coelho de Novaes, Dr. José Maria de Souza Ramos, Justino José Lamas da Silva, Maria Aparecida Teixeira de Araújo, Minervina de Mendonça Araújo Lima, Neuza Gonçalves Lima, Rosimar de Fátima Dias Ferraz e Roberto Costa de Oliveira. Quanta gente, né, que participou conosco e que eu tive a feliz ideia de deixar registrado aqui, porque participaram da elaboração da lei orgânica, não sendo vereadores. Merece um reconhecimento. Né? A senhora me contou uma história que a senhora foi presa quando vereadora. Fui. Isso aí, e eu ainda estava com a erisipela igual estou agora. Pior ainda, hein? Eu adoeci, um febrão danado, Zé Márcio, pai das meninas. Ele gostava muito de mim, estava separado da Cristina, eles gostavam muito de mim. Aí ele veio aqui e me levou no tio dele, doutor João Neves. Cheguei lá com uma febre tão alta que o doutor João Neves me medicou lá no consultório dele, para eu não sair de lá, que eu podia dar uma convulsão. E aí o doutor João Neves me pôs de repouso, falou, não vou internar, mas a senhora tem que fazer muito repouso, porque senão vai para os rins. Aí fica difícil. E vai tomar os remédios e tal, eu vim. Aí o juiz fez a gracinha de pegar o Sodriano, que a gente tinha afastado da prefeitura por irregularidades nas contas, muito desvio de dinheiro. Ele voltou o Sodriano para o cargo. Aí o doutor Carlos, os vereadores, resolveram tirar o Sodriano. Aí o Antônio Carlos mandou falar que eu fosse o secretário. Não, Antônio Carlos, não posso. Ligou para o médico. O médico falou, com a perna para cima, ela pode ir. Fui. Cheguei lá, lavrei a ata, né? 6 vereadores votaram, afastando o Sodriano. E diz que teve uma pessoa lá, que quando acabou a reunião, falou assim,
esses vereadores vão ser presos. E alguém me contou, sabe? Eu vim para casa. Quando foi no outro dia, estava na minha porta a ordem de prisão. Para mim. É para todos que votaram, né? Aí o Zé Márcio veio para cá. Não, ela não vai não, falou com o oficial de justiça. Não, ela não vai não, ela está de repouso, ela não pode. Ele comunicou com o juiz. O juiz mandou falar comigo se eu pude ir na Câmara para votar para tirar o senhor Adriano, que eu podia ir para a cadeia. Aí o Zé Márcio falou, então você vai no meu carro, não vai no Camorão não. Era o Fusquinha. Aí o policial, um dos policiais falou assim, então eu vou também. Aí eu fui de Fusca com o policial. Chegamos lá na delegacia, o delegado estava lá. Tinha uma porção de gente aqui de descoberta, acredita? Devia estar achando aquilo uma coisa, né, beleza? Aí eu botei a perna para cima. Aí o delegado ligou para o Elmo, em Belo Horizonte. Elmo, eu não tenho cela para 6 vereadores. Cada um tem direito a uma cela. Eu não tenho. O que eu faço? O Elmo falou assim, estabelece aí uma... Como é que chama aqui que fala? Fiança. Uma fiança para eles e manda para casa. Aí ele estabeleceu R$ 200 para cada um de nós. O Paulo Sereno morava em São João, era muito amigo meu aqui das meninas. O Paulo estava lá quando ele soube que eu tinha ido. Ele encheu o cheque, pagou a fiança para os 6. E aí o delegado mandou a gente vir embora. Eu cheguei aqui mais de 1h da manhã, vindo da delegacia. Depois a gente pegou e mandou dinheiro para o Paulo, né? Você vê, tinha uma porção de gente descoberta, ninguém se propôs a pagar essa fiança. O Paulo, que morava em São João, que era muito amigo nosso, fez isso pra gente, sabe? Mas, tudo bem. Aí, o Elmo, um dia, mandou falar conosco. Se a gente movesse uma ação contra o juiz, nós íamos acabar com a carreira dele. Ele não ia ser promovido mais, porque ele foi arbitrário, autoritário. Ele não podia mandar prender vereador. Ele tinha que mandar um ofício comunicando à Câmara que deixasse o senhor Adriano no cargo, respeitasse, né? Não tirasse do cargo. Ele tinha que fazer isso. Proibir a gente de tirar aqui. Mas aí ninguém quis, porque também, te falar, era muito difícil. Eu dava aula, né? Quer dizer, para mim era difícil dessa ficar pensando uma opção de coisa, né? Aí, depois o Gama, um advogado de São João, encontrou comigo e falou assim, a senhora está dando aula, né? Falei, estou. Então, vamos pedir uma indenização de danos morais para a senhora vai receber muitos salários mínimos, porque a senhora vai pedir como vereadora, professora dando aula, o Estado tem que mandar indenizar a senhora. Falei, também não vou mexer com o senhor não. Não quis, porque também às vezes o Estado ia recorrer, né? Assim. Aí pronto, ficou daquele jeito ali. Aí São José orgânica. Logo depois disso? Hein? Logo depois disso, a lei orgânica começou. A lei orgânica foi promulgada em 1990, em março de 1990. E a situação deu uma acalmada, então. Aí deu. Dona Priscila, eu vou pedir para a senhora contar uma outra história que eu fiquei muito interessado. Foi do senhor Pedro Pires, né, que a senhora contou para mim uma vez que ele tinha ido à Segunda Guerra e era dono da... Foi a primeira padaria que descobriu? Primeira, ele que abriu ali a padaria. É onde que é a padaria de Geraldo? Ele morava em cima, casou com a filhinha, filho do seu caboclo. A casa era do seu caboclo, né? Aí ele foi morar em cima, mais a filhinha, e ele abriu a padaria embaixo. Sabe?
Depois ele vendeu, porque acho que ele foi lá na guerra, teve lá, né? Diz que lá ele era cozinheiro, não sei o quê, mas diz que a filhinha falava que ele não podia ouvir barulho de avião, que aquilo ficou tão, né, tão forte assim nele, que lá era coisa horrorosa, né, a guerra, né? E aí, aqui ele não podia ouvir barulho de avião. Mas Interessante. daqui morreu só o Frederico Bressan, né? Foram muitos daqui? Foi um lá da roça, foi o Mário Batista e foi o Pedro Pires E o Frederico Bressan. e o Frederico Bressan. Frederico Bressan disse que deixou uma carta para a família. Eu quero ver essa carta ainda. Diz que deixou uma carta. Me mostraram uma carta, agora eu só não vou afirmar que é a dele, mas eu cheguei a ler mesmo. Essa carta ele fala com acho que uma irmã pedindo para não falar com a mãe ou com alguém da família, né, para falar que estava tudo bem e etc. Só não vou confirmar se é ele, mas eu cheguei a ler uma carta que Pois é. era nesse sentido, de uma pessoa descoberta que foi para a guerra e deixou esse pedido para a família. E lá, diz que foi tão forte o, o que atingiu ele lá, que eles só acharam a plaquinha dele, custaram achar o corpo dele. Acho que já ficou mesmo muito. É, a guerra é lamentável. Pois é. Mas Aparecida, descoberta, cidade rica em cultura, né? Ao longo desses anos, a senhora viu alguma mudança? Olha, que eu achei muito importante na mudança foi isto, que quando eu comecei a trabalhar, era aquele grupo escolar, né? 4 classes só, aquela coisa assim muito restrita. Depois veio o Soubi né, com as aulas dele, e aí veio é, a Paulo Lima, não, Francisco Manuel, né? Que ainda entrou o segundo grau, que foi uma beleza. Por quê? Os alunos daqui que tiravam o ginásio, que naquela época era ginásio, eles, para fazer uma faculdade, eles tinham que se virar muito lá para fora. Eu, por exemplo, não pude fazer faculdade fazendo normal naquele colégio. Mas não tinha como a gente ter acesso. Era muito difícil. E porque não tinha condição que levava, igual tem agora, entendeu? Então, essa de pôr o ensino médio aqui já foi uma coisa assim maravilhosa, porque agora faz o Enem, vai para a faculdade, tem, né, que levar, buscar. Então, eles estão tendo acesso mais fácil à faculdade. Então, isso aí eu achei, foi um salto bem grande que foi dado no município, né? Da época que eu comecei a dar aula, hein? Que foi em 1955. Nessa época que a senhora dava aula, vocês ensinavam sobre a história da fundação de Descoberto? Não chegavam nesse, ninguém falou nada com a senhora também, não? Nada, nada, nada. Depois de uns anos, a Minervina, que era diretora, ela começou a pesquisar, sabe? E esse que está no livro do Padre Cássio, isso aí já foi a Minervina que passou para ele. Mas também muito pouco, porque o Descoberto era distrito de São João. Quer dizer, tinha 2 senhores daqui que ganhavam para vereador lá, era vereador lá, respondendo pelo Descoberto, que pertencia a São João, né? Depois, não sei se gente daqui, que aí eu estudava, ou se eles mesmos quiseram, começaram a querer emancipar o Descoberto. Aí o que aconteceu? Lá, os vereadores de São João, o pessoal lá, prefeito,
impuseram. Tinha que deixar a água da represa para lá para São João, para poder emancipar o descoberto. E eles concordaram. A represa da Matinha, que até hoje manda água para lá. Aquele cano enorme, né? Sim. Mas depois eles deram um jeito aí também, não sei qual foi, sabe? Sei que emancipou o descoberto. Aí quando emancipou, começou a ter eleição municipal, né? A prefeitura era onde hoje é a casa do Zé Márcio, de Golão. Ali que era a prefeitura. E a praça, não tinha praça, era grama, né? Era tudo gramado. Só tinha umas casinhas em volta, assim, pouca. A do Tio Geraldo, que era uma loja que tinha de tudo, era a única loja que tinha, que vendia de tudo. Desde material de construção. Tinha nome? Era Geraldo Amino, sabe? E ele tinha sócio, meu avô, e era ele, o meu avô, e o Viterbinho. O Viterbinho tinha formado, então o Viterbinho trabalhava lá no escritório, lá. E então, mas vendia de tudo ali. Material de construção, peças de tecido, vendia de tudo, sabe? Era a única loja que tinha. E bar era o José Mauad que tinha ali, onde hoje é aquela... Ali onde, perto da... Casa, onde que era o Banco do Brasil ali? Casa do Biscoito. Ali era o bar do José Mauad, sabe? Mas depois é que foi aumentando, né? Sim. Depois que emancipou. Que até então era tudo dependendo de São João. A senhora quer deixar alguma mensagem para as pessoas que vão ver esse vídeo? Eu quero, até porque que eu escrevi, mas eu vou ver se eu não leio, porque também não tem importância não, né? Não tem importância não, não precisa. Então, ó, a vida deve ser vivida para dar valor àquilo que não tem preço. Então, eu aconselho às gerações futuras que valorizem tudo o que puderem para que, na terceira idade, olhem o passado pela janela e não se arrependam de nada. Forte. Muito bom, dona Aparecida. Quero agradecer a senhora por ter me dado essa oportunidade de poder conversar com a senhora mais uma vez e arquivar essa nossa conversa, que eu acho que é de grande importância para as nossas futuras gerações. Obrigado mesmo. Eu achei, assim que, né, é um modo de passar a mensagem, dizendo para valorizar, para na terceira idade olhar na janela o passado e não arrepender de nada. Porque quando chegar lá, não tem mais como, né? Sim. Eu, graças a Deus, né, Samuel? Trabalhei 40 anos no estado, 11 anos com o Bibarroso, e depois trabalhei na igreja, e até hoje, né, cuida. Você ficou satisfeito? Muito. Agora, Demais. mas aí alguma coisa que você vê, que eu falei a mais, assim, citando o nome às vezes, né? Preciso andar, ou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me